Olá, queridos, tudo bem? Para a nossa aula de matemática de hoje, peguem o livro didático na página 12. Enquanto isso, deem uma pausa no vídeo. Bom, na questão 5 vai dizer bem assim: observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Aí aqui abaixo vai ter alguns números que correspondem às cidades, ao número de habitantes de algumas cidades de Goiás. Nós vamos seguir as dicas que vão estar apresentadas aqui para descobrir qual é cada município, quantos habitantes tem em cada município aqui. Vamos começar pelo primeiro aqui. Um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o 0. Desses números que tem aqui, aonde a gente pode ver o algarismo 0? Bem aqui, né? Então, vocês podem colocar no livro de vocês que esse aqui, 2013 habitantes, corresponde aos habitantes do município de Água Limpa. E podem colocar aqui do lado. Aí a segunda dica. O menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa, em 2010. Desses que estão aqui, qual é o menor número de todos? É o 1417? É o 2013? Qual é o menor desses que estão aqui? Se você disse que o menor número é o 1254, esse aqui, você acertou. Esse é o menor número e corresponde aos habitantes de Lagoa Santa. E a terceira dica aqui, a população de São João da Paraúna era representada por um número com o 6 na terceira ordem. Ou seja, aonde que tem aqui o 6? Na ordem das... Qual é a ordem? Na ordem das centenas. Pense aí, tem algum 6 na ordem das centenas aqui? Se você disse que é esse aqui, 1689, aqui 1689, você acertou. Esse aqui é o do município de São João do Paraúna, ok? E depois, próxima dica. O número de habitantes de Moiporá era o segundo na ordem decrescente. Qual seria o segundo na ordem decrescente? Seria esse aqui, 1763. Cadê? Esse aqui de verdinho, tá? 1763. Que seria, no caso, o segundo maior, ok? E a última dica. O número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás era escrito com os algarismos 1, 4 e 7. Qual desses números aqui possui os algarismos? Podem ser, não precisa ser nessa ordem, tá? Podem estar embaralhados. Mas qual desses números aqui possui os algarismos 1, 4 e 7? Esse aqui de roxinho, né? Então, vocês podem colocar aqui 1417. 1417, tá? Depois de colocar os números aqui correspondentes de habitantes, no livro de vocês vai ter uma tabela para vocês completarem. Então, vão lendo o nome do município, que está no livro de vocês também, e do lado colocando o número de habitantes de cada um, tá bom? Só ir lendo e respondendo. Aí, continuando na questão 6. Este é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nesse caso aqui, ele está escrito com H porque, no caso, é o nome dele mesmo. Ele foi criado dessa forma, tá? Aí no livro de vocês vai ter um QR Code também, vocês podem olhar. Nesse QR Code vai ter como vocês verem como é a parte de dentro desse teatro, tá? Quem quiser, então, pode dar uma olhada no QR Code. Vamos ver o que está escrito aqui. Esse teatro, ele foi inaugurado em julho de 1909 com capacidade para 1.739 espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Ou seja, lá antigamente, lá atrás, 1909, tinha isso aqui de espectadores, isso aqui de lugar, ok?
Depois da reforma, mais recentemente, 2010, ficou com isso aqui de lugar, tá bom? Na questão A, vai dizer bem assim: escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro e também após a reforma. Então, vocês vão escrever por extenso 2 números. O número de espectadores antes da reforma, que é esse aqui, e depois, após a reforma, que é esse daqui, tá? Vai ficar assim: 1739, 1700 com S, tá? E 39. Aí o segundo, que é esse aqui, depois da reforma, vai ficar 2200, 200 com Z, tá? 252, ok? E na B, represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração e depois da reforma de 2010. Então, vocês já sabem como fazer o ábaco. É só desenhar as argolinhas, tá? Vocês vão desenhar que número de argolas? Esse aqui, ó. Você está perguntando a capacidade do teatro. Cadê? Represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração, que é esse primeiro número aqui. E também depois da reforma, que é esse número aqui. Então, você já sabe, comecem lá no ábaco colocando as argolinhas das unidades, ver quantas unidades tem. Depois coloca as argolinhas da dezena, quantas dezenas tem, depois das centenas. E por último, da unidade de milhar, tá? Se for uma unidade de milhar, põe uma argola. Se for 2 unidades de milhar, põe 2 argolas, tá bom? E na C, a capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Explique sua resposta. Bom, antes cabia isso aqui de pessoas. Depois passou a caber isso aqui. A quantidade de pessoas que cabia lá aumentou, cabe mais pessoas, ou diminuiu, cabe menos pessoas agora? O que você acha? Aí pense aí, pensou? Bom, como você pode ver, a capacidade de pessoas aumentou. Por quê? Porque 2.252 é maior que 1.739, tá? Isso que vocês vão explicar aqui na questão C. Ok? E na página 14 do livro didático vai ter um jogo, o Detetive dos Números, um jogo muito interessante. Convide algum familiar seu para brincar, leia as instruções e pode brincar, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre como fazer, tá lá explicadinho. Mas se tiver dúvida, eu vou deixar o link, um segundo link explicando esse joguinho aqui, como fazer, explicado pela professora lá da equipe Positivo, tá? Então, se tiver dúvida como jogar esse Detetive dos Números, dá uma olhada lá no vídeo que eu vou deixar lá no link, tá bom? Então, é isso aí, gente. Até mais. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.